Nessa aula, gente boa, a gente mostra para vocês quociente de equilíbrio. E qual é a finalidade disso? A gente vai estudar toda a finalidade, todo o processo nessa aula. A primeira coisa que eu coloco, e é fundamental, é que KC e QC são calculados da mesma maneira. KC igual a QC, que nada mais é do que a relação entre concentração molar do produto sobre a concentração molar do reagente. E aí são dois retângulos aqui importantíssimos para a gente começar a dar fundamento, base a vocês. Tá? Qual é a finalidade disso aqui? Por que eu tenho que saber isso aqui? Então, a primeira coisa, o QC é usado com o principal objetivo de determinar se a reação já atingiu o equilíbrio. Ou seja, se a velocidade da reação direta está igual à velocidade da reação inversa. E eu vou além. Para lembrar, atingido o equilíbrio de uma determinada reação, você tem que lembrar que as concentrações dos participantes, reagente e produto, não mais se alteram. Lembra? Isso é fundamental. Então, quer dizer, a finalidade desse cara aqui é para ver, num determinado momento, em qualquer momento, isso é fundamental, e a gente vai ver aqui, né? Se o equilíbrio já foi atingido ou não. E aí eu continuo, a diferença entre KC e QC é que o QC poderá ser calculado, aqui são dá, em qualquer momento da reação. Enquanto o KC somente quando o equilíbrio é atingido. Isso quer dizer que enquanto o KC é uma constante, o QC não, já que você pode calcular o valor de QC em qualquer momento da reação. E como é que eu vou saber, a partir do cálculo de QC, se uma reação atingiu ou não o equilíbrio? Por aqui. Primeira opção, se a relação entre KC e QC for igual a 1, o sistema atingiu o equilíbrio. O equilíbrio foi atingido. Caso contrário, quando essa relação é diferente de 1, o sistema não atingiu o estado de equilíbrio. Então, quer dizer, isso aqui é fundamental, por exemplo, em laboratório, na prática da química, né? Para você saber se a reação já atingiu ou não o equilíbrio. Então, quer dizer, essa é a principal finalidade. É uma matéria que muita gente passa por ela, não dá muito valor, mas ela tem importância, né? Ela é fundamental justamente por essa finalidade. Aí vem a pergunta, pô, isso cai, professor, em prova de vestibular? Evidente. E a gente vai fazer algumas questões relacionadas a quociente de equilíbrio. E aí, para encerrar, uma coisa importante que eu já bati nisso, né, lá em constante de equilíbrio, que é justamente, primeiro, cálculo do QC, que é igual a KC, concentração molar do produto, sobre a concentração molar do reagente. Então, eu coloco duas coisas aqui fundamentais, que QC é diretamente proporcional à concentração do produto. Lembrando que o produto é o numerador. Isso quer dizer que se o QC aumenta, o produto, a concentração molar do produto aumenta. Se o QC diminui, a concentração molar do produto diminui, diretamente proporcional. Enquanto, como o reagente é denominador, ele vai ser inversamente proporcional a QC. Está aqui, ó. QC é inversamente proporcional à concentração do reagente. Se o QC aumenta, a concentração molar do reagente diminui. Lembrando que aqui eu não estou falando em equilíbrio. É em qualquer momento da minha reação. Então, num determinado momento, quando eu calcular QC, ele diminuiu em relação ao momento anterior. Isso quer dizer que a concentração de reagente está aumentando. Nota que no equilíbrio as concentrações não variam, se mantêm constantes.
Então isso aqui é fundamental, baseado no nosso cálculo de QC. Que isso fique bem claro. Eu não posso falar, por exemplo, isso para KC, porque quando eu tenho equilíbrio, as concentrações não mais se alteram. Então eu não posso falar isso aqui. Perfeito? Tranquilo? Então, quer dizer, a finalidade do quociente é essa. É a gente, num determinado momento da reação, em qualquer momento, lembrando que ele não é uma constante, eu poder calcular o QC e, comparado ao KC, saber se a reação atingiu ou não o equilíbrio. Legal, gente boa? Próxima aula a gente continua. Grande abraço, daqui a pouco a gente volta.